noite a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Há 32 anos, depois de muito trabalho e muita luta, era promulgada a nova Constituição Federal deste país. Muitos de nós trabalharam por ela, muitos de nós esperaram por ela, e todos nós precisamos muito conhecê-la, respeitá-la e preservá-la. Realizar este encontro neste dia tem um significado especial, nos alegra e emociona. Votar é ação, é a concretude do direito sagrado ao exercício da cidadania. O painel de hoje, Pensando Porto Alegre, é ação. É uma iniciativa do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas, que foi criado a partir de um anseio de mulheres que estavam precisando dar espaço aos seus desejos e às suas necessidades de lutar e mobilizar pela paridade de raça, gênero e etnia na nossa instituição, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Já deveria se chamar Ordem da Advocacia do Brasil. Esse movimento, então, foi apresentado à sociedade agora em junho e, desde lá, vem realizando entrevistas, encontros, painéis, rodas de conversa. E hoje, através do seu Fórum de Política Inclusiva, realiza esse painel. A nossa proposta é a de criar um espaço seguro e respeitoso para conversarmos com as candidaturas à Prefeitura de Porto Alegre. Sendo assim, nós enviamos convite a todos os partidos políticos registrados no site do TRE. As candidaturas que aceitaram estarão conosco hoje aqui. Algumas que tinham dificuldade de agenda optaram por enviar um pequeno vídeo. Bem, para nós nos relacionarmos com transparência e segurança, a coordenação do fórum estabeleceu algumas regras simples e básicas, que eu vou ler agora para que todos tenham conhecimento e possam ficar confortáveis. A gestão do encontro é do Movimento Independente 50-50 e se dará horizontalmente através das integrantes da coordenação, que ao final da apresentação, deste momento, vão se apresentar também. Fica estabelecido como condição de participação o respeito no trato entre os candidatos e candidatas, bem como entre todos os participantes. E a quebra dessa regra, eventualmente, o que nós temos certeza que não vai acontecer, autoriza o anfitrião a cortar o microfone. A ordem da fala inicial é a ordem alfabética, pelo nome do candidato ou candidata que são cabeça de chapa, e terá a duração de 2 minutos para cada apresentação pessoal da candidatura. Neste momento, serão apresentados também os vídeos encaminhados pelas candidatas ou candidatos que não puderam vir hoje. Para manter um mínimo de equidade, a ordem alfabética será implementada alternada e invertida, digamos, a cada pergunta, quando nós fizermos as perguntas. O movimento elaborou 7 perguntas que serão feitas pelas nossas coordenadoras, né, e deverão ser respondidas por todos e todas os candidatos e candidatas, né, nesta mesma ordem alfabética. Tendo para cada resposta o tempo máximo de 2 minutos. E esse tempo será monitorado e controlado por 2 das nossas coordenadoras, a Brenda e a Maria Leonor. A primeira etapa do encontro, a primeira entrada no Zoom de 40 minutos, ela será usada para as apresentações pessoais, estabelecimento das regras, os esclarecimentos em geral e as dúvidas que, porventura, possam ocorrer. Se houver tempo ainda nesta primeira entrada, nós já vamos passar aos questionamentos. E a segunda etapa será totalmente para as respostas às perguntas e as considerações finais das candidaturas. Nós optamos, por uma questão de conforto, não acolher participações pelo chat nem por microfone dos participantes que estão assistindo este painel. Nesse momento, nós vamos passar para que as integrantes da coordenação do Fórum de Política Inclusiva se apresentem, e também na ordem alfabética. Depois da apresentação da coordenação do Fórum,
nós vamos passar para a apresentação em ordem alfabética das candidaturas. E eu vou fazer a chamada das candidaturas pela ordem alfabética e cada um terá, então, 2 minutos para se apresentar. Quando a ordem das apresentações iniciais terminar, nós vamos, então, iniciar o questionamento. E aí nós temos as perguntas que nós elaboramos, já cada uma com a sua responsável, que tem o conhecimento prévio, e então vai fazer a pergunta. Eu gostaria, então, de convidar as integrantes da coordenação do Fórum de Política Inclusiva para que se apresentem em ordem alfabética. Começamos, então, com a Brenda. Por favor, Brenda. Boa noite a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas. Aqui é Brenda IP, e sou uma das mais novas coordenadoras do movimento 50-50 de advogadas gaúchas. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Sou a advogada Circe Mondadori Lisiak, de Espumoso, uma das coordenadoras do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas e deste Fórum de Política Inclusiva, e também, com muita honra, representante do interior do Estado nestes movimentos. Boa noite, eu sou Denise Argemi, uma das cofundadoras e uma das 7 coordenadoras. É um prazer tê-las e tê-los aqui conosco, então um bom evento para todos nós. Obrigada. Olá, eu sou a Letícia Marques Padilha, advogada, uma das coordenadoras do Movimento Independente 50-50. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Uma boa noite e um bom evento a todos. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Lélia, eu sou advogada, integro o movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúcha, integro também a coordenação do Fórum de Políticas Inclusivas e sou de Bagé, e também represento o interior do Rio Grande do Sul. Uma boa conversa a todos e todas, um bom evento. Olá, boa noite. Eu sou Luciana Almeida da Silva Teixeira, uma das fundadoras e coordenadoras do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Muito obrigada pela presença de todas e todos. Um bom evento, um bom encontro para nós. Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou a advogada Maria Leonor Leal Mascarenhas, uma das cofundadoras e coordenadoras do MI 50-50 de Advogadas Gaúchas. Um bom evento a todos. Obrigada. Então, completando a apresentação da coordenação, meu nome é Nelne Lorenzoni, eu sou advogada, mediadora de conflitos de Porto Alegre, nesse momento que eu mais gosto de dizer que eu sou a avó da Antônia, que é uma das razões pelas quais eu continuo lutando pela cidadania. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, fiquem à vontade, sintam-se em casa, porque a maioria de nós está mesmo, né? A pandemia fez isso, nos aproximou mesmo na distância. Agora, de acordo com as nossas combinações, nós vamos proceder, então, na apresentação das candidaturas que aceitaram o convite e que estão presentes. Então, agora eu peço a ajuda da Brenda e da Maria Leonor para que nós possamos, então, controlar o tempo, começando, então, com o vídeo da Fernanda, por favor. Oi, quero cumprimentar todas as advogadas do Movimento Independente de Advogadas Gaúchas, e a busca de vocês por paridade na advocacia também é uma busca que nós queremos na Prefeitura de Porto Alegre. Nós temos muito orgulho que a nossa chapa é bastante representativa, unifica forças importantes como a luta feminista e a luta antirracista com o Márcio Chagas. E nós queremos essa paridade, essa transversalidade na composição das secretarias. É claro que nós queremos políticas específicas de combate ao machismo e ao feminicídio, como a ampliação dos abrigos para as mulheres vítimas de violência, como investimentos massivos na busca ativa e na divulgação da Lei Maria da Penha, como também a educação nas escolas de combate à violência, educação antirracista, trabalhar com a Lei 10.639. Queremos uma escola inclusiva que forme para a diversidade, mas nós queremos também mulheres em posto de mando. Portanto, estamos propondo secretarias paritárias, com mulheres, negros e negras, LGBTs. Queremos também atacar os problemas mais concretos das mulheres, sobretudo das mulheres negras em Porto Alegre, que é a questão do desemprego e da falta de recursos.
cobrando os 2 bilhões que os grandes sonegadores devem à Prefeitura de Porto Alegre, nós podemos, a partir de janeiro de 2021, criar o auxílio emergencial municipal para ajudar as mulheres, chefes de família, diante de uma situação gravíssima de falta de trabalho. Queremos ampliar as vagas nas escolas de educação infantil. É inadmissível que milhares de crianças não tenham vaga nas creches. Nós queremos editais específicos que valorizem a diversidade, investindo 2% na cultura, mas também tendo recortes específicos para valorizar mulheres na cultura, negros e negras diretores, criar o Festival da Mulher Preta, porque é assim, o lugar de mulher é onde ela quiser, discutindo mulheres, e isso é muito importante, 2 minutos. Discutindo economia, trabalho, geração de emprego, renda e cultura. Muito obrigada, Maria Leonor, Brenda. O próximo candidato a se apresentar é Gustavo, por favor. Muito boa noite, Nelny e toda a diretoria do Movimento Independente 50-50 de Advogadas Gaúchas. Fiz questão de estar aqui presente, eu acabei de vir de um evento e tenho uma entrevista na RDC TV hoje, mas esse tema para mim é muito caro. Primeiro que nós temos uma chapa 50-50, é a Carmen Santos e eu, representando essa paridade, e segundo que eu sou advogado e professor de direito eleitoral. Minha formação é realmente na área do direito eleitoral e eu tive o prazer de, ao longo da trajetória, vejo a Carla aqui do IGAD, o Fábio também do IGAD, ao longo da minha trajetória de poder ter orientado alguns trabalhos sobre a participação das mulheres na política. E a gente sabe da importância que esse tema tem. Primeiro que surge o direito ao voto das mulheres no Código Eleitoral de 1932, portanto, muito depois do direito ao voto dos homens, e a participação das mulheres, a gente sabe que na política ela é fundamental por uma série de fatores. Primeiro, a maior parte do eleitorado é feminino. A gente tem em Porto Alegre cerca de 54%, 55% de mulheres. No entanto, se nós formos analisar nos parlamentos, em geral, normalmente vai variar de 9% a 15% de participação. É assim na Câmara dos Deputados, é assim na Assembleia Legislativa, é assim na Câmara de Vereadores. Eu sou de um partido que elegeu 4 vereadores e elegeu uma vereadora, a vereadora Mônica Leal, então 25%. Da mesma maneira, na Assembleia, temos uma deputada, Silvana Covatti, e tivemos ela como a primeira presidente da Assembleia Legislativa. E a vereadora Mônica como uma das primeiras presidentes da Câmara de Vereadores. Na minha opinião, a participação das mulheres é essencial no direito, na advocacia, mas especialmente na política, pelo olhar diferenciado, pela competência, pela habilidade de gerir conflitos. E a democracia é a arte da convivência entre os diferentes, o que faz com que a gente tenha necessidade de uma maior participação das mulheres na candidata. Vou me colocar, desculpa, ao lado de vocês nessa luta por maior participação feminina. Muito obrigada, candidato. Agora, pela ordem alfabética, Juliana, representada pela sua vice Malu. A palavra é tua, querida. Boa noite, gurias. Queria desejar boa noite aqui no nome da Lélia, inclusive, que nós somos colegas, né, de aula. Então, eu sou a Maria Luísa, mais conhecida como Malu, sou pedagoga, né? Eu e a Lélia, nós pudemos estudar junto, a gente fez uma pós-graduação em políticas de gestão para mulheres na perspectiva de gênero. Foi muito bom esse momento que a gente pôde estar junto. Eu sou uma militante dentro do movimento de mulheres, dentro do meu partido, já tem aí umas 2 décadas. Né? Sou nascida natural de Santa Maria, faz 12 anos que eu estou aqui em Porto Alegre, a cidade que me acolheu, que eu amo de paixão e que eu visualizo que, de fato, assim, ela pode e deve melhorar para as mulheres, para as nossas crianças, né? Para os nossos homens, né? Nós estamos, então, numa chapa hoje 100% feminina, né? Uma coisa inédita, a primeira vez, né, na história de Porto Alegre, né? Quero dizer que dentro do meu partido eu não era unanimidade, né? Eu disputei com mais 4 homens, né? E fui eleita nas internas, né? E acredito, sim, que a primeira barreira que nós temos é nas instâncias internas do partido, né? E eu me sinto muito feliz, né? Muito alegre para esse pleito, né?
por estar hoje junto com outra mulher, a Juliana, que é uma mulher de força, de garra, que vem aí para mostrar, né? Nós temos pautas muito interessantes, né, para estar trazendo esse olhar nosso da mulher, porque a gente consegue ter um olhar mais macro, né, de todas as situações, começando em casa, daí a gente dirige, daí a gente sai para o trabalho, aí quando vê a gente também já está pensando em outras situações, como é que vai ser a alimentação, né? A gente, essa loucura... 2 minutos, Tata. Obrigada, então. Muito obrigada. De acordo com a nossa ordem, agora passamos para a candidatura Júlio Flores e ouviremos a Vera. A palavra é tua, Vera. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à coordenação das advogadas. Com muita honra que eu venho, em nome da nossa candidatura, da minha e a do Júlio Flores, falar de uma Porto Alegre para os trabalhadores, uma Porto Alegre onde 53,6% são mulheres e são mulheres trabalhadoras. É importante, eu comecei dizendo aquilo que mais me importa no que tange a apresentação da nossa candidatura, mas eu acho muito importante frisar que eu sou uma mulher trabalhadora, sou servidora pública aposentada, doutora em educação e que estou nesta luta da campanha do PSTU para apresentar as nossas candidaturas, no qual nós temos 50% mulheres, 50% homens, e que nacionalmente nós somos o partido que mais tem candidaturas negras e 50% delas são mulheres. Mas isso só para nós não basta, porque o que nós vimos agora com a crise econômica e com a crise da pandemia, que a nossa classe, que é majoritariamente composta de mulheres e de negros, não basta a representatividade neste sistema capitalista, porque, como tudo que é proposto, a exploração do capitalismo e a opressão de gênero, de raça, de LGBTfobia sobre a nossa classe não termina com a nossa representatividade. Ela só termina com o fim do sistema. E isto, Porto Alegre tem de ser o baluarte que comece essa organização para o conjunto do país e do mundo. Obrigada. Muito obrigada, Vera. De acordo que nós temos 8 minutos e 23 segundos. Perfeito, obrigada, Maria Leonor. Vamos passar ao vídeo da Manuela, então, por favor. 50 representa pautas urgentes para a nossa sociedade. Para nós transformarmos a política, nós precisamos que toda a sociedade esteja representada e construindo as políticas públicas. É por isso que nós, mulheres, e os negros e negras, devemos ocupar os espaços de poder. E o meu compromisso é o compromisso para que Porto Alegre seja uma cidade em que mulheres, negros e negras, indígenas e a população LGBT também estejam não apenas no centro das políticas públicas, do ponto de vista de serem aqueles a quem elas se destinam, mas que sejam aqueles que executam, que idealizam, que pensem. Nós temos compromisso com a igualdade, nós temos compromisso com uma outra Porto Alegre. Viva o movimento 50-50. Obrigada, Brenda. De imediato, então, passamos à candidatura Montserrat Alda Miller, por favor. Bom, Montserrat me deu o privilégio da palavra. Obrigada, Montserrat. Antes de mais nada, quero agradecer o convite, né, a nós, a minha Montserrat, o PV. E então, eu sou Alda Miller, sou socióloga, com formação também em economia, e trabalho há muitos anos com microfinanças, onde entra nesse bojo aí a questão da mulher, né, a questão de gênero, principalmente com a questão da valorização do trabalho. A partir daí, a gente foi aprofundando um pouco mais, e hoje eu sou voluntária também em alguns programas de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica.
e é um quadro muito, muito sério ainda. Apesar de todos os avanços que nós aqui somos, né, esse grupo aqui representa bastante desse avanço na questão da mulher, nós temos muito que caminhar. Como disse alguém aqui antes, a representatividade é importantíssima. Nós precisamos assumir os poderes públicos, privados, mas a sociedade ainda tem muito que avançar em termos estruturais para acolher a mulher, as meninas e as mulheres, no trabalho, em casa, na justiça, na escola. Ainda tem muita coisa que é tabu, por incrível que pareça. Eu me deparo muito seguidamente ouvindo de pessoas de quem a gente não espera, assim, dado o compromisso com a educação e tudo mais, coisas que já não daria mais. Próxima candidata. Esse é o nosso compromisso, tá? Ajudar a Muito melhorar obrigada, Alda. E passamos, então, ao Rodrigo. Por favor, a palavra é tua. Satisfação falar com todos, todas, né? Eu sou Rodrigo, tenho 39 anos, sou gestor público de formação e estou concluindo a faculdade de História. Estou deputado agora, né, estadual, e estou muito contente de estar participando desse processo eleitoral, fundamentalmente para trazer minha pauta, que é uma pauta relacionada à causa animal, né? Eu sou protetor de animais, nunca imaginei que seria, né? Em 2008, 2009, eu fui morar no litoral, um local de descarte de animais muito grande. A minha mãe e minha irmã, protetoras desde sempre, 40 anos, 30 anos, né? E eu lá, na verdade, costumo dizer que fui adotado para a pauta pelos próprios animais, né? Num processo de isolamento e de reflexão da vida e tal, numa crise de depressão, eu percebia o abandono dos animais do litoral. E por isso acabei, naquele momento, começando a resgatar, salvar animais, e isso acabou desencadeando num processo que acabou eu me tornando um protetor de animais aí com alguma certa visibilidade no Brasil, estimulando outras pessoas a participar desse tema, que é um tema bastante delicado, né, onde os animais sofrem a ausência total de leis, de política pública, que ainda são mínimas ou irrisórias. Então, fico muito contente de estar falando com vocês e contem comigo aí para o debate. Muito obrigada, Rodrigo. Nós queremos já agradecer a todos vocês que aceitaram o nosso convite. Bom, então a pergunta para todos os candidatos e candidatas é a seguinte: quais são as prioridades das suas respectivas candidaturas? E a gente pede, então, que cada candidato e cada candidata fale sobre 3 dessas prioridades. Boa noite. Primeiro que eu queria manifestar que minha prioridade central, inclusive, para fazer essa participação no processo eleitoral foi a questão dos animais, né? Eu não teria como, eu tenho uma dívida que é de vida, de missão de vida, e que amanhã eu depois sairei até do ambiente político, mas seguirei como um ativista, né, um defensor da causa animal. Então, eu não teria como não tratar isso como uma prioridade, o centro, né, o hospital público veterinário 24 horas. Nesses últimos 10 anos da minha vida, eu resgatei milhares de animais em todas as situações que vocês possam imaginar. A minha esposa é advogada, eu nem comentei isso porque eu também não entendo muito de advocacia, quero dizer que sou um profundo desconhecedor das leis, né, no aspecto jurídico, né, conheço o direito talvez de uma situação ou outra, mas o que eu vivenciei foi a ausência total respectiva a crimes contra animais, estupros, assassinatos, né, atropelamentos diários, e isso sem respaldo tanto do ambiente da polícia quanto do ambiente jurídico, né? Quando o indivíduo comete um crime de alto repercussão, eu vi pessoas muitas vezes não virar nenhum boletim de ocorrência ou sequer, muitas vezes,
isso virar um processo, quando muito pagava ali uma cesta básica e virava um número, né? E os animais têm todos os sentimentos e dores que o ser humano tem. Então, o hospital público, uma delegacia de animais, né, uma ambulância veterinária, hoje um animal estuprado, atropelado, assassinado, alvejado a tiro, ele fica com dor, e eu costumo comparar que um ser humano não tem como suportar ou imaginar o que é a dor de um animal que muitas vezes passa por aquilo com olho, com vassoura no ânus, espeto nos olhos, né? E nós não conseguimos suportar um minguinho quebrado muitas vezes por 2 horas. Candidato. 2 então, minutos. Isso... 2 minutos, Quanto... candidato. Eu tenho... Próximo. É que eu pensei que ia avisar, desculpa. E só para falar que eu vou valorizar também, no aspecto mais geral, o serviço público, para ficar completo aí entre a educação e o resto, saúde e educação. Obrigada, Rodrigo. Montserrat, por favor. Então, tá bom. Cumprimentando e agradecendo o convite, é difícil resumir em apenas 3 propostas o nosso programa, que tem propostas para todas as secretarias municipais, mas tentando destacar algumas centrais. Porto Alegre tem que mudar a sua matriz energética e de transportes para se tornar uma capital de tecnologias limpas. Nós temos capacidade para isso, nós temos pessoas profissionais e temos empresas capazes de mudar esse perfil. Nós temos um transporte altamente poluidor à base de diesel e nós somos capazes de gerar projetos. Existem formas de financiamento federal e internacional para projetos de infraestrutura, projetos de saneamento, que possa transformar esse tipo de matriz energética de transporte que nós temos. Nós podemos gerar mão de obra com energia solar, nós podemos ter aqui ônibus elétricos, VLT, aeromóvel, e isso pode e deve-se buscar recursos para isso. Então, uma linha é essa das tecnologias limpas. Outra questão fundamental é a inclusão digital. Os nossos jovens nas escolas, não só por falta de equipamentos, como por falta de rede de Wi-Fi, muitos trabalhadores que precisam se readequar para conseguir emprego, porque hoje em dia qualquer emprego ali no boteco da esquina vai precisar a pessoa saber lidar com equipamentos de informática também. Então, nós precisamos de um amplo projeto de inclusão digital. Para isso, tem a Procempa, que é uma empresa pública estratégica para o desenvolvimento da cidade, para desenvolver esse projeto. E para destacar uma terceira área, na área do saneamento, que é fundamental para a saúde, porque a saúde começa com a água que a gente bebe, com o ar que a gente respira, com o alimento que a gente come, nós temos que reativar o programa Proaguaíba, que foi abandonado, para a qualidade da nossa água, evitando também a instalação de uma mina de carvão, que está tramitando a nível do governo do estado, e a prefeitura tem que se manifestar. E também no aspecto da nossa alimentação, nós temos que preservar a zona rural e estimular ali a produção de alimentos. Obrigada. Muito obrigada. Vera, por favor. A nossa prioridade é para com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras de Porto Alegre. E, neste sentido, nós precisamos dizer, diferente do que tem feito Bolsonaro, que durante toda a crise da pandemia coloca a vida dos trabalhadores a risco, o próprio governador Leite ou o prefeito Marquesan, nós teremos uma preocupação com a saúde destes trabalhadores, seja através da valorização do serviço público, e antes de tudo dizendo, não à reforma administrativa, porque destrói com a saúde, com a educação, com a assistência. Porto Alegre não é uma ilha. Como nós manteremos a saúde da classe trabalhadora sem os serviços públicos que são essenciais? Mas isso só não basta. Nós também queremos organizar o conjunto das cidades através das mulheres, dos negros e negras, dos LGBTs, do conjunto dos trabalhadores, nos sindicatos, em todas as instâncias de Porto Alegre, para a construção de um grande congresso que venha a possibilitar os conselhos populares para administrar efetivamente a cidade na mão dos trabalhadores.
não mais na mão dos ricos da cidade, não mais na mão dos bancos da cidade, porque Porto Alegre tem um antagonismo. Existem 2 bairros onde 80% são brancos e onde a maior riqueza da cidade está colocada, e os outros, Obrigada, outras candidata. 8 2 regiões... minutos. Obrigada. Muito obrigada, Vera. Gustavo, a palavra é tua. Então, a Juliana e eu, nós temos como prioridade, primeiro, a vacinação em massa, né? A gente precisa sanar esse problema que esse ano de 2020 veio à tona. Então, a vacinação em massa é uma das prioridades nossas, né? Inclusive, hoje, né, abriu, né, a vacinação da polio e do sarampo. As nossas crianças não estão todas vacinadas, isso é um grande desafio. Nós precisamos nos conscientizarmos, sim, que a vacinação é importante e vai ser um enorme desafio. Outro desafio nosso, e outra pauta que a gente leva, é da educação. Porque a gente sabe que a educação pública é diferente da privada. Portanto, as nossas crianças da educação pública, né, merecem atenção, e as professoras e professores também. Por quê? Porque nós precisamos recuperar e termos um plano de trabalho para que isso aconteça e que as nossas crianças possam ter qualidade dentro do ensino público. Outra prioridade, a terceira que nós temos, então, é inovação e desenvolvimento com geração de trabalho, emprego e renda com segurança. Porque nós passamos, então, por essa situação aonde nós estamos com uma defasagem imensa e nós temos o nosso contingente que a gente sabe que cai no gênero feminino, e se nós fazer o recorte de etnia, nós vamos cair nas nossas mulheres negras. Então, é importante que a gente possa estar pensando, nós temos esses 3 elementos primordiais para que a gente possa estar desenvolvendo, né, a nossa cidade de uma maneira com mais equidade, né, e com mais capacitação para que ela, sim, possa vir a ser uma Porto Alegre de novo. Muito obrigada, Malu. Agora sim, Gustavo. Bom, na verdade, é realmente difícil tratar de 3 prioridades. Quando a gente apresentou um plano, a gente apresentou um plano de cidade envolvendo todos os aspectos fundamentais para a gente retomar a Porto Alegre dos porto-alegrenses. A Porto Alegre que não fique fechado dentro de gabinete. E ela parte muito da lógica de que nós vivemos um momento de crise. Uma crise social muito grande. Quem anda pelas ruas de Porto Alegre vê pessoas em situação de rua, vê crianças nas sinaleiras que há muito tempo não se via. Quem anda por Porto Alegre vê muitos imóveis, placa de aluga-se e vende-se, tem uma crise econômica muito grande, e a gente vive um momento de uma crise política também grande em Porto Alegre. Nesse sentido, não tem como deixar de considerar importante alguns aspectos, especialmente de inclusão, e a educação é o principal deles. O nosso IDEB é muito ruim, o resultado da educação em Porto Alegre não atende às necessidades que o porto-alegrense tem, então essa área é fundamental, assim como a assistência social, em toda essa parte que envolve pessoas em situação de rua, mas nós consideramos fundamental para que a gente possa superar essas crises, destravar a economia de Porto Alegre. Então nós estamos batendo muito na tecla da lei da liberdade econômica, de desburocratizar, não tem por que ter alvará para atividades de baixo risco, isso a lei da liberdade econômica já estabelece, com isso tornar um ambiente mais propício ao empreendedor, mais aberto e mais amigo a quem quer gerar emprego e renda, para que a gente possa, então, destravar a nossa economia, que a gente possa movimentar, que a gente possa resolver um dos maiores problemas que hoje a gente teve no período da pandemia, quase 30 mil postos de trabalho fechado. Porto Alegre ainda é um ambiente muito hostil para quem aqui quer empreender. É muita burocracia, é muito pouca boa vontade dos órgãos públicos de se colocarem ao lado do cidadão e não contra o cidadão ou contra quem quer empreender. Então, a liberdade econômica... Obrigada, candidato. Muito obrigada a todos os candidatos por essa primeira rodada. Circe, querida, a palavra está contigo. Eu só preciso... eu vou ter... Neone, vou ter que sair, eu tenho uma entrevista ainda. Eu fiz questão de participar, mas eu não vou poder ficar até o final, infelizmente. Então, em algum momento, eu vou ter que sair. Tá bom. Pela nossa programação, agora a ordem de respostas começa contigo, então talvez tu consigas ainda na segunda pergunta.
Circe, por favor. Para todos, então, e todas, o Movimento Independente 50-50 quer saber quais as propostas de políticas para as mulheres em seu mandato. Obrigado, Circe, pela pergunta. Aproveito aqui, vejo a presença da Ana Mota, que também é do movimento, advogada e candidata a vereadora pelo Progressistas. Reitero que a nossa chapa é uma chapa 50-50, chapa majoritária, Carmen Santos e eu. A participação da mulher ela é fundamental. Nós temos que ter espaços no governo, espaços decisórios para a participação das mulheres. Isso tem que necessariamente estar como matéria de discussão. Não vou me comprometer com a paridade 50-50, que isso envolve uma série de fatores, mas trabalhar muito para ter uma valorização da participação feminina, que eu acho essencial, repito, essa visão, essa competência, essa sensibilidade, esse olhar diferenciado. Nós temos que trabalhar com toda a questão de segurança para que a gente não tenha em Porto Alegre toda essa parte de violência contra a mulher. É fundamental que a gente trabalhe muito nesse sentido para evitar qualquer questão de gênero que possa trazer prejuízo, possa trazer preconceito e possa trazer menor participação das mulheres na vida das pessoas, no dia a dia, na vida como ela é. Isso é absolutamente essencial. E, de uma maneira em geral, todas as políticas públicas que nós defendemos, elas envolvem, claro, a população como um todo, mas sempre analisando as particularidades, sempre analisando as peculiaridades. É assim em relação à saúde. A saúde ela tem pelo menos 4 pilares fundamentais, que é o acesso, que é a qualidade do acesso, a gestão do acesso e o financiamento do acesso. E a gente sabe que há diferenças na questão de saúde, envolvendo também homens e mulheres. Tem que ter esse olhar atento na área da saúde. Nós temos, por exemplo, um hospital materno-infantil, que é o Hospital Presidente Vargas, que precisa ter uma atenção toda especial do poder público. Ele sofre e enfrenta muitas dificuldades em termos estruturais. Então, a gente tem a questão da valorização da saúde da mulher. Então, implementar uma política municipal de promoção e prevenção à saúde da mulher. Garantir programas de atenção integral à saúde da mulher, desde o exame preventivo com direitos da mamografia, preventivo, planejamento familiar, pré-natal, parto humanizado, incentivo ao aleitamento materno e orientações seguras aos cuidados mães e bebê. Expansão do banco de leite humano, incentivando o aleitamento materno. Qualificar os profissionais da saúde com programas de aperfeiçoamento para desenvolver ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Nós queremos implementar programas e ações que garantam o empoderamento econômico feminino e ao enfrentamento a todos os tipos de violência contra as mulheres. Implementar casas-abrigo ou de passagem para as mulheres vítimas da violência doméstica. Orientar políticas públicas para o enfrentamento do assédio sexual nos espaços de trabalho. Criação de delegacias 24 horas nos bairros com altos índices de violências contra as mulheres e postos de atendimentos com amparo das mulheres. Fortalecimento do nosso Conselho Municipal. A construção deverá ter olhos para um processo amplamente participativo, contando com antigas reivindicações dos movimentos de mulheres rurais e urbanas, organismos sociais e políticos no âmbito municipal de políticas para as mulheres, através da deliberação da 6ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. E o fortalecimento do nosso centro de referência, que hoje está muito aquém e que nós devemos melhorar. Também nós pensamos em criar o organismo da Secretaria Municipal de Mulheres, para que a gente possa estar pensando. Acreditamos que fazendo a política na mulher, a gente atua no nicho familiar, e o nicho familiar é quem constrói a sociedade. Portanto, a mulher será uma prioridade, sim, na nossa chapa. Obrigada, candidata. Vera? Sim, políticas para a mulher no nosso governo. Eu acho que é muito importante nós dizermos que, com a pandemia agora e com a questão da crise econômica, quem mais está sofrendo somos nós, as mulheres trabalhadoras,
porque somos nós que somos as primeiras a serem demitidas, somos nós que estamos com dupla jornada dentro de casa, somos nós que temos de dar conta da violência que tem crescido. E nós, do PSTU, as mulheres e homens do PSTU, nós entendemos que é primeiro necessário uma política de emprego para se poder dar conta dessa realidade dura de emprego. Por exemplo, o auxílio, agora que as pessoas estão recebendo, ele tem uma fala interrompendo, é isso? Posso continuar? Sim, Vera, por favor. Colegas, fechem os microfones, por favor. Ah, tá. Então, o auxílio emergencial, ele mostrou que 86% das pessoas que recebem este auxílio são mulheres chefes de família. E Porto Alegre não é diferente. Então, nós precisamos de políticas de pleno emprego para poder dar conta da realidade destas mulheres trabalhadoras. Mas nós também temos que tratar da saúde das mulheres. Nós percebemos agora, no último período, o que foi a polêmica no nosso país sobre a questão do aborto e o retrocesso que se deu com a Lei 2282 do governo Bolsonaro. Nós, mulheres, precisamos ter o direito a decidir sobre a nossa vida, a nossa saúde. E nós Obrigada, precisamos candidata. de campanhas... Acrescentei Sim. os segundinhos, tá? Perdidos. Tá, perfeito. Só para terminar, campanhas que nos dê este direito. Muito obrigada, Vera. Montserrat, por favor. Acho que muito do que foi falado aqui parece ser uma preocupação, né, de todos nós, a questão da saúde da mulher, enfim. Agora, esse pós-pandemia, eu tenho trabalhado há quase 30 anos com pequenos empreendimentos, com pessoas que trabalham por conta própria, e destes, quase 70% são mulheres. E quando começamos, lá no antigo Centro na Terra, com o microcrédito, atendíamos só mulheres, porque o dinheiro que... Alguém aqui falou alguma coisa que me fez lembrar disso. O dinheiro que chega pela mão da mulher chega mais rapidamente, diretamente às crianças, né, aos filhos. E isto no pós-pandemia, com esse desemprego, com a mulher tendo que ficar em casa, na dupla, tripla jornada, será novamente um desafio. Uma coisa que nós não havíamos vencido ainda, mas que voltamos, retrocedemos alguns passos aí, né? As desigualdades que foram reveladas, né, foram escancaradas agora com a pandemia, com o isolamento, com o desemprego, novamente traz a mulher como a provedora do lar, a que trabalha e tem que deixar com quem deixar as crianças, enfim, então ela busca o trabalho por conta própria. Porto Alegre é uma cidade pioneira no microcrédito produtivo orientado, né? E eu acho que isso agora é o momento mais do que nunca de resgatar. Nós temos, inclusive, uma instituição pioneira nisso, que ficou relativamente estagnada e que será certamente um projeto a ser tocado com toda a ênfase nesse momento. Claro, nada a deixar de lado a questão da saúde e tal, mas o empreendedorismo feminino, acho que é a hora de acertar nisso. Perfeito. Rodrigo, por favor. Na verdade, eu reconheço que é necessário ter delegacia de mulher, eu acho que é necessário ter política pública para a mulher, uma secretaria para mulheres. Eu sou de uma causa que tem muitas mulheres, a minha esposa é filha de mãe solteira, né? Mas eu acredito que a política ela tem que andar em conjunto, né? Eu sou totalmente contrário à lógica de tratar as mulheres com diferença dos homens, tanto no aspecto negativo
no sentido de ter salário, no sentido de ter ascensão social, de ter espaços de política, mas eu sou muito franco em dizer para vocês que eu acredito que isso tem que ter um olhar, na verdade, de incentivo e de participação a partir da vontade da mulher, né? Lamentavelmente, a gente tem uma lógica, uma cultura extremamente machista, isso é da nossa cultura, né? Mas eu acredito que a mulher tem total condições de ser valorizada, de disputar espaço de poder em condições iguais. As mulheres, inclusive, na minha opinião, são infinitamente superiores no aspecto de inteligência, né? E no aspecto de capacidade de organizar muitas coisas que os homens não têm condições, né? Mas eu sou contrário, quero dizer para vocês aqui que sou contrário desse discurso, apesar de entender que há gente escrota, há homens escrotos, há homens que têm toda uma postura machista e que tem que ser combatido através da lei, das delegacias, né? Mas eu acredito que as mulheres têm condições totais de serem reconhecidas com respeito, o mesmo respeito que os homens, a política, assim como os espaços de poder, assim como na saúde, assim como na educação, né? Nós hoje vivemos uma miséria generalizada em todas as áreas e fundamentalmente de homens e mulheres que passam, terminou o tempo? Que passam situações equivalentes, mas as mulheres têm o meu respeito, assim como os homens. Muito obrigada, Rodrigo. Querida colega Denise, por favor, e as respostas da terceira pergunta iniciam pelo Rodrigo. Bem, nós sabemos que a questão da igualdade nos diferencia porque não somos tratadas com a igualdade. Então, nesse passo, e visto que as políticas públicas para as mulheres em Porto Alegre, no nosso município, não existem, sequer foi dada posse ao Conselho Municipal das Mulheres, não é pela atual gestão, a pergunta é muito clara e muito objetiva, embora alguns entendam que não seja necessário. Na sua candidatura, haverá políticas públicas para as mulheres através de uma secretaria própria e não sob um guarda-chuva, como é atualmente, que sequer funciona? E, em caso positivo, haverá recursos financeiros para financiar essas políticas públicas? Muito obrigada. Rodrigo. Denise, na verdade, a vontade política tem, né? Eu gostaria de ter uma secretaria, caso eu seja eleito, das mulheres, né? Eu fiz muita luta no movimento estudantil e tal, e desde meus 17, quando eu era ativista, pelas mulheres e com muitas mulheres, né? Com relação à questão da viabilidade disso de recursos, eu te confesso que a vontade, eu acho que sempre vem na frente do recurso, né? Eu acho que os políticos, né, eu não quero aqui prometer nem me comprometer com nada que eu não possa depois cumprir, né, caso seja eleito. E eu não gosto de demagogia, eu prefiro inclusive dar uma negação do que falar algo agradável e que depois pode ficar gravado e repercutido e não ser verdadeiro, né? A vontade política eu acredito que tenha, né, da minha parte, muito grande para que tenha uma secretaria sem guarda-chuva, né? Com relação à questão das finanças, aí é uma dimensão que, sinceramente, a gente vai tomar pé na prefeitura, né? Eu confesso para ti que o tamanho dessa secretaria é que nós vamos ter que avaliar com relação à questão da secretaria, mas eu acho que a vontade política já é uma grande coisa, porque tudo que se tem vontade na política, tu transforma, nem que for o mínimo, né, ou nem que for o básico ou regular, né? Talvez nós não vamos conseguir chegar nem no ideal, nem para os animais, que é meu tema central, né? Mas uma coisa eu posso assegurar para vocês, que não há nenhum tipo de problematização, ou de opinião, ou de postura política, ou de opinião política e humana, né? Porque, na verdade, além de candidato, a gente é ser humano, né? Que eu não tenha nenhuma vontade. Então, a questão da secretaria, sim, acho que tem que ser, e acho que não pode ser num guarda-chuva. Acho que temas centrais que tratem de direitos, que tratem de valorização, né? Tanto quanto animais, mulheres, né? Negros e outros, tem que ter uma secretaria específica. 2 minutos, candidato. E eu só queria, para finalizar, dizer que vocês podem contar que a gente vai viabilizar uma secretaria. O tamanho, eu quero inclusive o apoio de vocês depois para discutir. Muito obrigada, Rodrigo. Montserrat, Alda. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá.
Bom, eu vou responder sobre o nosso programa de governo, que nós fizemos baseado na seguinte lógica. Pelo menos para início de governo, nós fizemos programas dentro da atual estrutura. Atualmente existem 14 secretarias municipais, 4 autarquias, 3 empresas públicas, uma fundação, mais a PGM. E os nossos programas foram feitos dentro porque nós imaginamos o seguinte: um governo que assume não pode imediatamente transformar toda a estrutura, ele tem que iniciar o seu governo com a estrutura que existe. E nessa estrutura que existem várias secretarias que têm relação com a questão da promoção dos direitos da mulher, que inclui a Secretaria do Desenvolvimento Social, a Secretaria de Segurança nas políticas contra a violência contra a mulher, a Secretaria da Educação, nas questões, nos aspectos, a Secretaria da Cultura, a Secretaria da Saúde, como, por exemplo, é o caso do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas. Então, os nossos programas para as mulheres são programas transversais que abrangem várias secretarias nos aspectos de educação, cultura, saúde, segurança, desenvolvimento econômico e social, como a Alda também citou, a questão do empreendedorismo feminino. Então, em várias áreas, a questão da mulher estará presente, na verdade, em todas as secretarias e através de programas transversais que abrangem diversas áreas. A possibilidade de criação de uma secretaria específica sobre as mulheres, ela poderia ser discutida ao longo do governo, mas, inicialmente, todas as secretarias, de alguma forma, teriam a política das mulheres nas suas questões centrais, do atendimento à saúde da mulher, das questões culturais, de educação, de segurança, desenvolvimento econômico e social. Então, é isso que nós estamos querendo dizer. Da mesma forma como hoje, por exemplo, existe uma secretaria de várias áreas, já tem apenas 14. Tempo, candidata. Isso não vai impedir que a gente tenha políticas e programas para essas áreas. Muito obrigada. Colega Vera? É importante nós dizermos que nós entendemos o processo de governar Porto Alegre na mão dos homens, mulheres, negros, LGBTs, todos os conjuntos de trabalhadores que juntos vão se reunir, as mulheres, os negros, as mulheres trans, os LGBTs, e vão definir sobre o conjunto da organização da cidade. Como deve funcionar, se deve ter secretaria ou não, são os trabalhadores que vão dar a tônica, mas tem um elemento que é essencial, é preciso recurso. Não importa qual seja a política, se seja questões da nossa classe, da opressão que nós sofremos, ou se sejam questões de saúde, questões de trabalho, questões de educação, nós precisamos de recurso. O governo federal dá zero recurso, o governo municipal e o governo estadual também. Isto não é fazer política para negros, índios, mulheres, quilombolas, LGBTs. Nós precisamos que o conjunto da nossa classe oprimida decida quais são os instrumentos que são melhor para a sua organização através do conjunto da classe e que decidam os recursos através de um fundo social, um fundo tirar da sociedade, dos recursos dos bancos, ao invés de se pagar a dívida pública, que estes recursos sejam para construir estas políticas. E isto é muito importante nós dizermos, porque não é simplesmente a lógica de nós criarmos Obrigada, candidata. Obrigada. Malu, querida. Não, eu já tinha falado, né, que a gente tem esse compromisso, porque é aquilo que eu falei, né, por entender que quando a política é realizada e nós termos, né, um órgão que fale diretamente com a mulher, nós trabalhamos na mulher, nós trabalhamos no nicho família, e trabalhando no nicho família, nós trabalhamos na base da sociedade. Então, sim, nós temos esse compromisso, né? Nós vamos estudar, né, de onde que nós vamos estar podendo, né? Inclusive, nós precisamos também, e aqui foi dito, falar dessa questão das taxações das grandes empresas e dos grandes devedores, né? E entendemos que
a importância de uma secretaria, ela é transversal, né? Nós temos que trabalhar com a transversalidade, com outras secretarias, também podendo estar levando e atuando na política para as mulheres. Porque hoje nós tivemos uma Secretaria Estadual de Mulheres, né? Foi tirado nos moldes de Pernambuco, onde o meu líder, Eduardo Campos, foi o primeiro, né, em todo o Brasil, a colocar uma Secretaria Estadual de Política para as Mulheres dentro de Pernambuco, entendendo que havia muita exploração e os índices lá melhoraram muito. E quando nós aqui tínhamos uma secretaria estadual, nós também melhoramos os nossos índices, nós também conseguimos trabalhar no trabalho de geração de renda com as mulheres, com a questão da equidade, com a questão também do combate, ao enfrentamento à violência contra a mulher. Então, todas essas questões nós precisamos estar muito junto com as outras secretarias, porque a Secretaria das Mulheres ela não vai trabalhar isolada, ela precisa estar junto com o coletivo para que, sim, a gente possa estar avançando, né, para o núcleo que mais necessita, que, sim, são as mulheres, e se nós for fazer o recorte de etnia e raça, nós vamos... Obrigada, candidata. Então, eu passo a palavra para a Lélia, por favor. Desculpa, Neone, antes, a gente também vai cair daqui a 2 minutinhos. Eu vou jogar aqui agora o link da reunião nova, tá? Perfeito. Então, dando prosseguimento à nossa atividade, o movimento Independente 50-50 quer saber dos candidatos e das candidatas. De que forma o seu mandato irá enfrentar a violência contra as mulheres? Existe a previsão de novas casas-abrigos que possam acolher as mulheres vítimas de violência juntamente com seus filhos? E que outros instrumentos de combate à violência têm previsão de serem implementados nos seus mandatos? Malu, por favor. Ai, Lélia, fiquei tão feliz que foi tu que me fez, eu posso responder primeiro, né? Isso é uma reivindicação que a gente fala, né? Na questão das mulheres com as suas crianças, né? Como que a gente atende essa mulher? Sim, nós temos esse compromisso, sim, de implementar casas-abrigo de passagem para as mulheres vítimas da violência doméstica, né? Como que isso vai se dar? Bueno, nós precisamos captar, nós precisamos trabalhar com o governo federal, né? Porque nós não somos isolados e não estamos numa caixa, né? Mas é muito importante que a gente possa também estar capacitando essa mulher para o trabalho de geração de renda, porque a gente também entende que muitas das mulheres ainda permanecem nos seus lares devido a uma dependência econômica. Então, para isso, nós precisamos criar programas para além, porque muitas mulheres não fazem a denúncia. E esse é o maior vilão de todos. Por quê? Porque elas continuam sendo violentadas, elas continuam no mesmo local aonde tem os maiores problemas. Então, sim, nós precisamos desenvolver dentro das comunidades programas de trabalho e geração de renda específico para as mulheres. E quem vai dizer isso não vai ser eu, não vai ser a Lélia, não vai ser as gurias do Fórum Estadual aqui de Mulheres, no qual também faço parte. Vão ser as próprias comunidades que lá estão, porque a Vila Nova é diferente do Rubem Berta. Então, as necessidades das carências são diferentes e nós precisamos atuar de uma forma inteligente e estratégica para que essas mulheres, sim, possam ter a sua emancipação. Beijo no coração, Lélia, adorei te ver. Beijo também, amei. Obrigada, Malu. É importante nós falarmos da necessidade de combate à violência contra a mulher. No nosso estado, na nossa cidade, nós tivemos agora uma baixa que foi colocado pelas estatísticas, só que a baixa é de 54 casos, diminuíram 2 casos. Nós enfrentaremos o combate à violência à mulher, primeiro, com recursos. De nada nos adianta nós termos uma lei, a Lei Maria da Penha, que não tem recurso, que as casas-abrigo são poucas, que as delegacias especializadas são poucas, que os órgãos de atendimento, os órgãos de atendimento público para acolher esta mulher não consegue compreender esta necessidade de acolhimento. Isso por um lado. Por outro lado,
Existem vários prédios, vários lugares em Porto Alegre que são desabitados, que estão para especulação imobiliária que não são usados. E estes espaços podem ser construídos desde para casas de acolhimento às mulheres, estes espaços podem ser construídos. Tem a mulher trans, a mulher LGBT, que está sempre em estado de vulnerabilidade, é a que mais sofre, é a que mais morre no nosso país, ela precisa deste espaço de acolhimento, as mulheres moradoras de rua, as mulheres na condição, em especial, as mulheres negras. Tem um elemento que até então estava me incomodando e eu preciso falar, já que estamos falando sobre mulheres. Nós não somos todas mulheres. Existem mulheres com necessidades diferenciadas. Existem as mulheres brancas, que têm uma condição diferenciada, existem as mulheres negras, que têm uma condição diferenciada, as indígenas, as trans, e elas precisam, através da organização conjunta destes espaços, da gestão de uma Porto Alegre que, primeiro, é importante dizer, na sociedade em que nós vivemos, estes problemas nossos, das mulheres negras e brancas, trans, LGBT, desculpa, terminou meu tempo, só um segundo, não vai se resolver em si mesmo. Isto é um problema que nós precisamos destruir o sistema, o capitalismo. Obrigada, candidata. Montserrat e Alda. Bom, voltando até um pouquinho à resposta, complementando, contribuindo com a resposta do Montserrat antes sobre a Secretaria da Mulher, nós discutimos isso bastante, né, no âmbito do partido, na elaboração do programa, e entendemos que a questão de gênero, a questão da mulher, a questão racial, ela é transversal a todos os programas, a todas as secretarias, a todas as unidades. Mas há a questão da violência contra a mulher, que é uma coisa específica, um fato específico, estarrecedor. Nós temos aí o Brasil e Rio Grande do Sul e Porto Alegre não fica fora disso, como sendo um dos piores países para se criar meninas e para viverem as mulheres, né? As taxas de feminicídio e tudo mais. Embora tenhamos chegado a 11 anos da Lei Maria da Penha, o que se constata é que ainda agentes do próprio direito, da segurança, precisam passar por treinamentos, aprofundar, entender o que é realmente a Lei Maria da Penha, para poder, então, acolher essas mulheres e também tomar as medidas necessárias contra os agressores. Uma outra coisa é a nossa guarda municipal ser capacitada e instrumentalizada para atuar com precisão, tempestivamente na questão de agressão, né, de violência doméstica. Então, vai desde toda essa questão mais transversal a todas as secretarias, a todos os programas, a todas as instituições, por onde passa, inclusive, o 50-50, né, até lá na ponta, onde a gente precisa repensar por que é que essa mulher tem que sempre sair de casa e onde fica o agressor, né? Por que ela tem que ir para o abrigo? Que ótimo, obrigada, candidata. Mas por que a mulher tem que sair? Obrigada, Rodrigo. Eu acho que tem que ter as casas-abrigo, né? Acho fundamental, é um refúgio, e qualquer tipo de política pública para as mulheres, como eu falei, né? Eu concordo que tem que ter uma secretaria que não deve estar em guarda-chuva de nenhuma secretaria, e eu acho fundamental a Secretaria das Mulheres ter todo tipo de política pública que é necessária, desde leis, de delegacia, a delegacia junto com a Guarda Municipal, né? E principalmente tentar colocar em prática a política
das organizações, das associações que têm profundidade sobre esse tema no diário, né? Então, eu sou favorável à casa-abrigo, sim. Ok, muito obrigada. Agora nós passamos à nossa pergunta de número 5, e eu gostaria de lembrar que neste retorno que nós tivemos, nós combinamos que as respostas terão 1 minuto, ok? Só para lembrar. Então, a partir de agora, os candidatos terão 1 minuto para responder as perguntas. A pergunta é: qual a importância da participação popular na sua gestão, caso eleito? E de que forma haverá essa participação? Por exemplo, será através dos conselhos? A ordem de resposta inicia pelo Rodrigo. 1 minuto. Eu sou favorável à participação popular, né? Acho que todos os instrumentos de participação popular sempre são fundamentais, e mais do que os conselhos, eu sou favorável a plebiscitos sobre temas polêmicos da cidade, porque eu acho que, apesar de ter muitas pessoas que não são organizadas em conselhos, associações, ONGs, né, elas também têm o direito de manifestar a sua opinião. Então, eu acredito que tanto plebiscito quanto mecanismos que possam democratizar a opinião da população é fundamental, né? Sou favorável, sim. E com relação à gestão, acredito que independente do candidato que se eleger a prefeito, né, eu acho que tem que ouvir os conselhos e ouvir quem trabalha, né, quem aprofunda os temas, não só no período eleitoral, né, não só quando é prefeito ou na pré-eleição, mas fundamentalmente aquelas pessoas que estão permanentemente trabalhando esses temas. Obrigada, candidata. Bom, em relação à participação popular, é importante valorizar o que nós temos hoje. O prefeito e a vice-prefeita têm que ter atenção aos conselhos, têm que se reunir com os conselhos periodicamente. O orçamento participativo tem que ser valorizado e executado, as obras previstas pelo orçamento participativo, e além desses instrumentos que têm que funcionar melhor, receber mais atenção, também nós queremos criar as prefeituras regionais. Hoje existem 17 coordenadorias por orçamento participativo em 17 regiões da cidade. Nós estamos propondo que elas se agrupem em 8 para esse projeto específico das prefeituras regionais, onde o prefeito e a vice-prefeita devem ter audiências populares uma vez por mês. Então, todos os meses, nós faríamos, por exemplo, sábado à tarde, domingo de manhã, para fazer 8 reuniões por mês, uma em cada região da cidade, para ouvir diretamente a população. Isso já foi feito, por exemplo, um projeto de prefeitura no bairro, numa das gestões de Canoas. É uma coisa que pode ser feita e deve ser feita para ouvir diretamente a população. É importante nós falarmos que no nosso projeto, no nosso programa, é mais do que uma Porto Alegre com a participação popular. Porto Alegre será governada pelo conjunto da classe trabalhadora através das suas organizações, sejam elas organizações de bairros, sejam elas conselhos escolares, sindicatos, fóruns de mulheres, de negros, de índios, de quilombolas, em todos os espaços. E para isso, como nós faremos? Nós estaremos organizando o congresso destes coletivos de trabalhadores para eles decidirem, porque são eles que gerenciarão a cidade. Diferente da Câmara, definir o orçamento... Obrigada. Então, gurias, como que a gente pode fazer essa participação, né? Através dos conselhos, que foi dito aqui, os municipais, conselhos de pais e mestres, clubes de mães, associações organizadas, entidades diversas, fóruns, os próprios partidos políticos também. Eu acho que nós temos que pensar numa política onde todos e todas venham a estar participando da sua contribuição. Porque eu tenho certeza que todas e todos que aqui estão se colocando para uma majoritária é porque quer uma cidade melhor. Então, não adianta nós ficarmos brigando
se nós não atuarmos no nicho população. Então, nós temos que ter um canal de diálogo. A Juliana e eu queremos um canal de diálogo com todas as forças, público, privado, todas as iniciativas, porque é importante que a gente tenha pluralidade, porque assim a gente consegue ter a chuva de ideias e assim a gente pode avançar. Nós não somos nem tão A, nem tão A Z, nós temos todo um alfabeto. Obrigada, candidata. Para trabalhar. Passamos a Luciana para fazer o questionamento às candidaturas, por favor. Muito obrigada, obrigada a todos os participantes e todas. E eu pergunto o seguinte, a sua candidatura se compromete a observar a paridade de gênero, equidade de raça e etnia no preenchimento de cargos de primeiro escalão? Por favor, a começar pela Malu. Bom, se nós for falar em majoritária, nós vamos ter 100% mulheres. Né? Nós vamos ter 100% mulheres. É lógico, gurias, é lógico que nós, né? Essa disputa que a gente teve, eu, por exemplo, não tive indicação, né? Eu fiz uma disputa dentro do partido, né? E hoje o meu partido abraça com o maior carinho, né? E a gente conseguiu unificar, né, todas e todos. Então, vocês não tenham dúvida que isso é uma pauta que, com certeza, nós vamos levar, porque isso é debate do nosso fórum estadual, isso é debate dentro dos nossos movimentos, a gente já está nessa militância, não é de hoje, né? E se hoje nós temos uma chapa 100% feminina, não foi só por causa da indicação, foi por causa de muita luta, de muito trabalho. Então, com certeza, contem com a Juliana e comigo. Com o 12, vocês vão ter, certamente, porque nós já estamos 100%. A paridade, ou por que não mais, né? Porque sempre aconteceu, né? Daí a minha filha dizia assim, mãe, daí questionava a nossa chapa. Eu queria tanto falar. Obrigada, Malu, muito obrigada. Vera? A paridade, a equidade, elas são essenciais. Mas o nosso problema é muito para além disto, porque o machismo, a opressão à mulher, o racismo, a LGBTfobia, ela está a serviço da exploração que o sistema capitalista faz. Então, nós precisamos unir a nossa classe para acabar, para destruir o machismo, a LGBTfobia, o racismo. E, por isso, tirar a nossa classe dos braços da burguesia. E o conjunto da nossa classe tem de conseguir entender isto e governar efetivamente. Muito obrigada, Vera. Montserrat e Alda? Bom, nós, sim, nos comprometemos com a paridade. E uma coisa que eu gostaria, acho que é importante chamar a atenção, que o programa do PV é um programa que se propõe a uma visão de gestão de longo prazo, de programa, de projeto de longo prazo. A gente não consegue mudar uma cultura, né, uma cultura machista, enfim, tudo que a gente precisa ainda mudar, transformar a nossa sociedade em 4 anos. Não podemos ser menos de dizer isso, né? Então, a gente pensou, o próprio nome do nosso programa de governo é uma Porto Alegre mais alegre e sustentável. Quando a gente trabalha sustentabilidade, a gente está falando de ambiente, meio ambiente, economia e cultura. Na cultura entra a paridade de gênero, de raça, de etnia, né? Isso está dentro da questão sustentabilidade, porque senão não é uma sociedade sustentável, se não existir isso. Então, sim, nós nos comprometemos e a longo prazo. Obrigada, candidata. Então, vamos lá, pergunta número 7. Existe a previsão de criação de creches e escolas de ensino fundamental, que é atribuição do município para que as mulheres possam trabalhar? Creche noturna? É uma excelente questão, porque em Porto Alegre hoje existem apenas 212 creches municipais para uma população de 1,5 milhão de habitantes, e isso realmente é uma das grandes carências populares, uma das grandes necessidades de apoio às mulheres e às famílias, a existência de uma rede
mais ampla de creche e mais bem distribuída também, porque há bairros onde é muito carente, as pessoas têm que ir muito longe para deixar uma criança numa creche. Sim, a creche noturna também é uma necessidade que está incluída entre as nossas prioridades, assim como a pré-escola. Então, a educação infantil e as creches são prioridades, sim, no nosso entendimento, porque atendem uma necessidade social básica para as mulheres e para a sociedade como um todo, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam, porque sem isso elas não conseguem trabalhar, não conseguem o sustento da sua família. Então, sim, é uma prioridade, sim, e a gestão municipal deve fazer tudo para ampliar essa rede que é muito precária hoje. Muito obrigada. Vera? É importante a gente dizer, antes de tudo, a abertura das escolas neste período de pandemia é um crime, é um genocídio. O que o governo Marquesan fez no início da pandemia, com a demissão de mais de 600 merendeiras, isto é um absurdo e é uma afronta às mulheres trabalhadoras. Então, nós precisamos não só criar mais creches, mas nós precisamos dar condições efetivas de trabalho para estas mulheres. Nós não temos de demiti-las, nós devemos incorporá-las ao município, ao serviço público do município, para que se tenha tratamento de qualidade para os nossos filhos no ensino fundamental, no ensino médio. Essa é uma política mais... Obrigada, candidata. Muito obrigada, Malu. Então, gurias, assim, ó, nós temos sim esse compromisso, nós temos no nosso plano Porto Alegre das Crianças, tá? Que é a criação do Programa Municipal da Primeira Infância às Creches. Nós queremos ampliar o horário de funcionamento das creches, porque quem entrega às 8 para pegar às 5 para a trabalhadora, para o trabalhador, é quase que impossível tu fazer essa maratona, tá? Nós temos sim o programa da creche noturna para a mãe trabalhadora, que é Criança Bem Cuidada. Então, nós temos também algumas estruturas que foram construídas e que estão totalmente abandonadas. Nós queremos recuperar essas estruturas que já tem para pegar e dar seguimento e prosseguimento, né, nessa questão da educação, principalmente nas creches, que hoje o município não dá vazão, as mulheres têm que ir para uma fila de espera, e aí vai ter um sorteio. E dentro desse sorteio tem uns critérios também. Então, se a Constituição... Obrigada, candidata. Muito obrigada a todos por enquanto. Vamos passar a palavra para a nossa colega... O Rodrigo voltou? Não? Não então, voltou. Ok, então vou passar a palavra para a colega Lélia, para ela encaminhar as considerações finais. Lélia, contigo. Bem, como o colega Rodrigo, o Rodrigo não voltou, o candidato, eu só quero fazer uma reverência aqui a Malu e dizer da felicidade que é nos encontrarmos hoje, porque por uma causa muito especial. As últimas vezes que encontrei a Malu, eu ainda estava fazendo um tratamento para o câncer e estava careca, e a gente passou por esse momento todas juntas, naquela turma muito calorosa, muito carinhosa. E hoje, quando a gente se encontra, quando eu encontro as colegas, elas dizem: ai, que legal, teu cabelo já está comprido. Mas fiz essa referência para lembrar todas que nós estamos no Outubro Rosa e da importância de que a gente faça o exame, né, que se cuide, que faça os exames e que dê uma atenção muito especial no enfrentamento ao câncer de mama, porque se ele for detectado precocemente, assim como aconteceu comigo, poderá acontecer com outras mulheres e tem tratamento e tem cura. Gratidão, Malu, um beijo, um beijo no coração de todas e de todos, e era só para fazer essa referência com relação ao Outubro Rosa e da euforia que nós estamos hoje de estar nos encontrando ainda que virtualmente. Então, já nos encaminhando para o final, agradecer a cada um e a cada uma que participaram do nosso encontro nesta noite, lembrando que o movimento 50-50 de advogadas gaúchas luta por igualdade para as mulheres,
considerando o cenário nacional, estadual e municipal, cuja ausência de mulheres e de pessoas negras em espaços de decisão, nas instituições, nas empresas, no parlamento e nos governos em todas as esferas, seja municipal, estadual, federal, é pouca ou inexiste esta participação. E, considerando essa situação, em 17 de junho passado, um grupo de advogadas gaúchas de Espumoso, Itaqui, Júlio de Castilhos, Porto Alegre e Uruguaiana criou o movimento independente 50-50 de advogadas gaúchas. Os pilares de sustentação do nosso movimento são paridade de gênero, raça e etnia. Então, eu passo a palavra para os candidatos e candidatas fazerem suas considerações finais. Cada candidatura tem 1 minuto. Iniciando por quem, Neone? Pela Malu. Gurias, muito obrigada. 1 minuto é pouco. Eu poderia ficar aqui com vocês a noite inteira aqui para a gente conversar. Juliana e eu temos o compromisso. Quando nós lá estivermos nessa prefeitura, porque eu vejo ela e eu lá, vai ser tapete vermelho e purpurina, porque nós vamos contaminar, nós vamos contagiar toda essa Porto Alegre, que vai ser mais alegre de novo. Lélia, muita gratidão. Nós, assim como você, na tua pessoa, eu dou meus parabéns a todas vocês, mulheres guerreiras, que vão à frente, estão à luta, se empoderam, estudam, e é isso daí. Não desistam, porque nós temos a nossa voz. E Porto Alegre, vamos lá, de novo. Uma Porto Alegre de novo. Beijo no coração de cada uma de vocês e aos meus queridos aqui que também estão concorrendo a esse pleito e que a gente possa fazer uma Porto Alegre mais feliz, que eu sei que é a minha vontade. Obrigada, a vontade de todos que estão aqui. Obrigada. Vera! Então, eu quero agradecer a todas e a todos, né, pela oportunidade de nós apresentarmos o nosso programa neste debate, nesta discussão, e dizer que uma Porto Alegre socialista para os trabalhadores, aonde as mulheres brancas e negras, os LGBTs, os quilombolas, os homens da nossa classe possam ser iguais e mais humanos, é possível se nós destruirmos esta sociedade capitalista, opressora e exploradora. E que Porto Alegre não se resume em si mesmo. Isto só vai ser possível se nós construirmos uma revolução de fato na nossa cidade, no estado, no país e no mundo. O mundo tem nos dado mostras de que a opressão nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Obrigada. Montserrat e Alda. Bom, antes de mais nada, queria dizer, né, da honra de estar aqui e da boa surpresa de conhecer esse movimento, parabenizar todo o movimento, os representantes que aqui estão, agradecer o convite e dizer que estamos prontos, arregaçando as mangas para pegarmos todos juntos por uma Porto Alegre sustentável. Quando se fala em sustentabilidade, também se fala em cultura da paz, em alimentos orgânicos, no nosso cinturão verde da cidade, que precisa ser valorizado. Lá tem as nossas mulheres, as nossas famílias, os nossos alimentos saudáveis, que não podem acabar. Nós não podemos trocar isso por espigões na beira do Guaíba, né? Então, essa será a nossa luta. E, para isso, nós precisamos de todos os homens, de todas as mulheres corajosas, como esse grupo que está aqui, para conseguirmos fazer uma gestão nesse sentido. Obrigada. Obrigada, candidata. Na iminência de estarmos correndo contra o tempo, um brinde à democracia, ao respeito e à grandeza desse encontro com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Eu peguei que meu todos brinde. tenham muito sucesso nas suas campanhas e que nós possamos colaborar para uma Porto Alegre mais feliz. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite. Todas.